Olá, queridos amigos e amigas, como é que vocês estão? Estamos aqui no nosso curso de gramática e discutimos nos blocos anteriores um pouco sobre a acentuação gráfica. Comentei com vocês sobre critérios da acentuação gráfica, as regras básicas, as regras essenciais, os princípios. Falamos das regras especiais, falamos de tudo aquilo que foi afetado pelo novo acordo da língua portuguesa conforme as novas propostas para a ortografia oficial do português. Meus amigos, vamos fazer agora um pouco de exercício. Até porque você sabe, se você quiser ter bom rendimento nas questões de prova, é fundamental que você faça questões. Lembre-se daquele nosso combinado lá no vídeo introdutório. Você vai primeiro resolver as questões, depois aí sim você vai acompanhar a resolução. Tudo bem? Vamos à tela então, por gentileza. Estamos aqui no nosso curso de gramática, o assunto ainda é acentuação gráfica. Vamos resolver alguns itens aqui que estão dispostos. Fala o seguinte, olha só. O emprego do acento gráfico na palavra arqueológica e na palavra áspera justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Conforme eu havia comentado com vocês, meus amigos, o ideal é que você sempre se baseie primeiro na separação silábica. Ao separar arqueológica, arqueológica. E na palavra áspera, áspera. Perceba que a sílaba tônica, olha aqui, ó, é a antepenúltima em todas elas. Ou seja, são palavras que são proparoxítonas. Ele afirmou que é a mesma regra de acentuação, logo o item está certíssimo. Deixa eu te dar uma dica. O CESP tem mania de colocar em prova palavras assim, ó, arqueológica. E a pessoa fica na dúvida, professor, é arqueo ou arqueológica, separando? Meus amigos, detalhe fundamental que você precisa ter. Lembre-se sempre que a separação silábica ela importa daqui para frente, tudo bem? Ou seja, nas três últimas sílabas. Não fique se prendendo a estes detalhes que podem te afastar da resolução correta da questão, tudo bem? Vamos à tela mais uma vez. Olha lá. Questão 2. Justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica o emprego do acento gráfico nos vocábulos sabíamos e procurávamos. Vamos separar aqui, ó. Sabíamos. Procurávamos. Sílaba tônica, gente, olha aqui, ó, antepenúltima em todas elas. Ele afirma que a mesma regra, todas elas são proparoxítonas, logo essa questão está correta. Detalhe de novo fundamental. Alguém vai falar, professor, mas sabíamos não é a regra do hiato? De fato, quando eu falo em sabíamos, eu tenho um hiato. Por que é um hiato? Duas vogais juntas que na separação silábica se separam. Mas percebam que a vogal I não é a segunda vogal do hiato, e sim a primeira vogal do hiato. Então não se encaixa nas regras do hiato. Tudo bem? Tela de novo. Fala o seguinte. A palavra idiomática, construída e língua são acentuadas em razão da mesma regra ortográfica. Gente, olha só. Se você para idiomática. Tá vendo? Olha o tanto de coisa que a gente separou até chegar no que interessa. Vem pro que interessa. Mática, antepenúltima. Proparoxítona, portanto. Construída. Vou até fazer mais fino aqui para você. Construída. Perceba que a sílaba tônica já é a penúltima. Essa questão já tem indicação de que ela está errada. E língua também é a penúltima. Pessoal, então essa minha questão ela está errada. Por que, professor, que cada uma dessas palavras são acentuadas? Vamos entender? Olha só. Idiomática é uma proparoxítona. É uma proparoxítona da língua portuguesa. Construída, olha só, duas vogais juntas que na separação silábica se separam. Aqui sim, amigos, eu tenho um hiato. Por quê? Porque a segunda vogal é a vogal I. Aqui eu tenho regra do hiato. Regra do hiato. Tudo bem? E língua, olha só, paroxítona, que não é encerrada em A, E, O e EM, é encerrada em ditongo, ou seja, regra das das proparoxítonas não, das paroxítonas. Ou seja, cada uma das palavras são acentuadas por razões diferentes. Questão 4. A palavra prejuízos recebe acento gráfico porque todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Gente, é aí que mora a sabedoria de quem estuda para concurso público. Lembre-se, pessoal, que muitas das vezes você consegue acertar uma questão mesmo sem dominar todo o conteúdo que está inscrito nela. Por que estou te dizendo isso? Veja comigo. Ele afirmou na questão que a palavra é proparoxítona. Se eu separo prejuízos, a minha separação é prejuízos.
isos. Repare comigo, por gentileza, que a sílaba tônica, gente, é a penúltima. Ou seja, você é capaz de falar assim, essa palavra é acentuada por qualquer outro motivo na face da Terra. Ela só não pode ser uma proparoxítona. Logo, isso é o suficiente para você dizer para mim que o item está errado. Mas é claro, meu amigo, você consegue também marcar que este item está errado, justificando o que a palavra prejuízos é, e não que a palavra prejuízos não pode ser. Tá vendo que eu tenho duas percepções? Eu marquei errado porque eu disse prejuízos não pode ser proparoxítona, mas eu posso marcar errado também dizendo que prejuízos é. Veja comigo. Prejuízos, eu tenho duas vogais juntas que na separação silábica se separam. O nome disso é hiato. A segunda vogal é a vogal I, portanto é acentuada pelos princípios, pelas regras do hiato tônico. Tudo bem? Questão de número 5. As palavras providências e fortalecê-los recebem acento gráfico em regras gramaticais diferentes. Olha só o que ele afirma para você agora, que são regras gramaticais diferentes. Sempre, sempre, sempre leia o item com cuidado. Como eu te disse, questão de acentuação não é uma questão difícil, é uma questão simples, mas que exige de você esse tipo de atenção para saber se a questão está falando sobre mesmas regras, sobre regras diferentes e para que você não se perca e consiga acertar a questão com facilidade. Tudo bem? Vamos à tela então. Providências. Ao separar providência, eu tenho providências. Perceba que a sílaba tônica, portanto, é a penúltima, portanto, uma palavra paroxítona. E perceba que é uma paroxítona, olha só, com que encerramento? Ditongo seguido de S. Ou seja, eu sei que é a regra das paroxítonas. Vamos separar fortalecê-los. Fortalecer. Parei aqui. Gente, na verdade, na separação silábica de fortalecê-los, eu tenho uma característica fundamental a ser observada. Porque, pessoal, fortalecer é uma palavra. E los é outra palavra. Fortalecer, gente, é um verbo. Enquanto que o los é pronome oblíquo e átono da língua portuguesa. Pelas características que nós temos aqui, pessoal, quando eu olho para fortalecê-los, a característica que eu tenho é de uma palavra que é oxítona, terminada em E. Oxítona, terminada em E. Cabe ressaltar, meus amigos, que eu não levo em consideração este pronome para a contagem, até porque este pronome ele constitui uma nova palavra, um novo vocábulo, tudo bem? Era este o peguinha que ele queria dispor para você nesta questão. De repente você ia lá e contava tudo e colocava as duas palavras como paroxítona, sendo que não é a verdade. A primeira palavra é uma palavra paroxítona, enquanto que a segunda palavra é uma palavra oxítona. São acentuadas com base em regras diferentes, com certeza, logo o item está certo. Tudo bem? Questão certíssima. Questão 6. O vocábulo país e homicídios são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Ao separar país, veja só, país. Duas vogais juntas que na separação silábica se separaram. O nome disso é hiato, a segunda vogal do hiato é a vogal I, e por isso que foi acentuada. É a regra do hiato. Ao separar homicídios, eu tenho homicídios. Perceba para mim que, olha só, eu tenho aqui uma paroxítona e essa paroxítona, olha só, encerrada em ditongo seguida de S. E é por isso que ela é acentuada. Peraí, gente, ele fala que é com base na mesma regra de acentuação. Não é a mesma regra, portanto o item está errado. E questão de número 7. Os vocábulos hidrelétrica e responsável são graficamente acentuados em decorrência da mesma regra de acentuação gráfica. Acompanhe comigo. Hidrelétrica, proparoxítona. Responsável, responsável, paroxítona. Logo, não pode ser a mesma regra, portanto, o item está errado. Questão 8. As palavras penitenciário, carcerária e judiciário recebem acento gráfico com base na mesma regra gramatical. Pessoal, ele afirmou, portanto, agora que é a mesma regra. Veja comigo, ó. Penitenciário. Perceba que é uma palavra paroxítona. Vamos aqui. Carcerária. Também paroxítona. E judiciário? Judiciário. Todas são paroxítonas. Vamos conferir agora a terminação. Essa aqui terminou em ditongo, terminou em ditongo
e também terminou em ditongo. Portanto, pessoal, todas elas são acentuadas pela mesma regra, item 8, item certo. Questão de número 9. Os acentos gráficos empregados em agência e saúde têm a mesma justificativa. Meus amigos, cuidado com esse tipo de questão, muito cuidado com esse tipo de questão. Por quê? Veja só, ao separar a palavra agência, você vai constatar comigo o seguinte: agência é uma palavra paroxítona. Saúde também é uma palavra paroxítona. Mas cabe observar, gente, o seguinte, que o fato de as duas serem palavras paroxítonas não significa que ambas são acentuadas por serem paroxítonas. Por exemplo, se eu olho para a palavra agência, eu percebo que a agência seria uma paroxítona e esta paroxítona aqui, ó, encerra-se em ditongo, portanto ela não se encerra em A, E, O e EM. Logo, a agência encaixa-se na regra das paroxítonas. Agora, a palavra saúde, gente, é uma paroxítona terminada em E. E veja só, é um E seguido de consoante. Ou seja, eu não acentuo as paroxítonas terminadas em E. Ou seja, ambas são paroxítonas, professor? São. Mas ambas são acentuadas por serem paroxítonas? Não. Só quem é acentuada por ser paroxítona é a palavra agência. Regra das paroxítonas. Enquanto que saúde, veja só, duas vogais juntas que na separação silábica se separam. O nome disso é hiato. A segunda vogal desse hiato é a vogal U, ou seja, a justificativa de acentuação dessa aqui é o princípio do hiato. Por isso que eu comentei com vocês o seguinte, meus amigos, tenha muito cuidado e muita atenção quando você estiver fazendo as questões de acentuação gráfica. Se você tiver como base as 3 primeiras regras e a separação silábica, você consegue fazer muitas coisas. Por quê? Se você pegasse as 3 regras básicas, você veria que saúde não se encaixa em nenhuma delas. Ou seja, eu seria capaz de falar que saúde é acentuado por qualquer motivo, exceto por aquelas 3 regras. Enquanto que a agência, sim, se encaixa na regra de número 3. Por isso que é fundamental você ter aquelas regras em mãos. Para quê? Para que você consiga resolver as questões e muitas das vezes sem se lembrar de todas as regras que eu dispus ao longo do curso. Tudo bem? Vamos à tela, portanto. Ele fala que é a mesma justificativa e este item está errado. Vamos à questão 10. As palavras negligência, reservatórios, espécie e equilíbrio apresentam acentuação gráfica em decorrência da mesma regra gramatical. Veremos. Olha só. Negligência. Palavra paroxítona. Reservatórios. Palavra paroxítona. Espécie, palavra paroxítona. Equilíbrio, palavra paroxítona. E veja que são todas paroxítonas, olha só com que terminação. Ditongo. Como eu já comentei com você, gente, essa aqui e a das proparoxítonas com certeza são as que mais caem. Ele fala que é a mesma regra gramatical, portanto, o item está certíssimo. Tudo bem? Questão de número 11. As palavras pó, só e céu são acentuadas de acordo com a mesma regra gramatical. Meus amigos, olha só. Pó, monossílabo. Só, monossílabo. Mas havíamos conversado o seguinte, que eu só acentuo os monossílabos tônicos da língua portuguesa quando eles são encerrados em A, E e O, o que não é o caso, veja só, de céu. Céu não se encaixa na regra dos monossílabos, logo não é a mesma regra gramatical, eu posso dizer que este item está errado. Agora, por que céu é acentuado, professor? Olha aqui, ó, ditongo aberto. Ditongo aberto da língua portuguesa. Lembra dos ditongos abertos em fim de palavra, em posição oxítona? Eles são acentuados. Tudo bem? Vamos então dar continuidade. Próxima questão fala o seguinte. No que se refere à acentuação gráfica dos vocábulos que aparecem no texto, é correto afirmar. Gente, café e econômica na linha 1 são acentuados pela mesma regra? De jeito nenhum, né? Até porque café, onde é que está a sílaba tônica, e econômica, olha onde está a sílaba tônica. Uma é oxítona, a outra é proparoxítona. Questão errada. Letra B. Século é acentuado por ser proparoxítono. De fato, veja só comigo. Século. Até essa parte aqui está certa. E rápida por ser paroxítono. Gente, rápida é tão proparoxítono quanto século. Então, errado. Letra C de casa.
Pará e Rondônia são paroxítonos parô. Gente, Pará não é paroxítono, é errado. Veja para mim a próxima, letra D. O acento gráfico ocorre em país e em características, pois ambos os vocábulos contêm I tônico formando sílaba sozinho, seguidos ou não de S. Gente, país, veja só, duas vogais juntas que na separação silábica se separam. O nome disso é hiato. Beleza, contém I tônico formando sílaba sozinho. Quando ele fala de conter I tônico formando sílaba sozinho, em outras palavras, é falar que tem um hiato. Tudo bem? Agora, em características, veja comigo. Características. Veja para mim, gente, que essa palavra é proparoxítono, não tem nada a ver com a regra do hiato. Então, a letra D está errada. E a letra E? Princípio e Rondônia são acentuados pela mesma regra. Olha comigo. Princípio. Palavra paroxítona. Rondônia, também paroxítona. E veja que ambas encerram-se em ditongo. Rondônia, que já havia aparecido aqui em cima, não é verdade? Olha só, então são acentuados pela mesma regra. Letra E é a alternativa correta a ser marcada, tudo bem? Vamos a mais uma questão que fala o seguinte, questão 13. Assinale a alternativa que apresenta os vocábulos que são acentuados graficamente pela mesma regra. Gente, detalhe muito importante. Questões de múltipla escolha, a gente fez até então questões de certo e errado, passamos agora anteriormente por uma primeira questão de múltipla escolha e agora mais uma de múltipla escolha. É fundamental que você saiba eliminar as impossibilidades, a fim de que você seja mais célere, de que você seja mais eficiente. Por exemplo, letra A. Metrô e águas nunca vão ser acentuados pela mesma alternativa, então não mexe com Ceilândia, tá errado, beleza? Guará e indústria nunca serão acentuados pela mesma regra. Então não mexe com Brasília. Tá errado. Beleza? Vamos em média e águas. Média. Águas. Ceilândia. Veja que todas são paroxítonas e todas encerradas em ditongo. Está aqui a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados pela mesma regra. Tudo bem? Agora eu quero que você tome cuidado aqui, ó, nas letras D e E. Sabe por quê? Na letra D e E ele coloca E e até. Aqui ele coloca Guará e É. Por que eu falo para você tomar cuidado, gente? Eu coloquei para você quando eu falei das regras especiais, regra de número 4, a regra dos monossílabos, eu te pedi um favor. Não confunda com a regra das oxítonas. Olha comigo na tela, gente. É que está aqui e É que está aqui. Ambos são acentuados, meus amigos, por serem monossílabos. Beleza? Ambos são acentuados por serem monossílabos. Em contrapartida, gente, até, guará são palavras acentuadas pela regra das oxítonas. Metrô e guará são todas essas, vou até fazer para você em outra cor para que não fique confuso. Olha só como eu vou fazer para você. Vou puxar uma seta daqui, outra seta daqui. E vou colocar para você que todas essas palavras aqui, ó, são acentuadas por serem oxítonas. Tudo bem? Oxítonas. Como eu havia falado para você, cuidado, não confunda. A banca tenta te induzir a este erro. Tudo bem? Vamos a mais uma questão. Fala o seguinte. Questão 14. O número corresponde ao terreno, a palavra grifada encontra-se acentuada corretamente. De fato, o número é acentuado, porque olha só, número proparoxítono. Assinale a alternativa em que a palavra foi acentuada incorretamente. Olha só, letra A. Elas têm muitos amigos. Quem é que tem muitos amigos, gente? Elas. Perceba para mim, gente, que esse verbo aqui ele está na terceira pessoa do plural. E na terceira pessoa do plural, o verbo deve ser acentuado, tanto o verbo ter bem como o verbo vir. Então esse aqui está correto. Ele quer um que foi acentuado incorretamente. Letra B. Os dois primeiros itens estão corretos. Gente, a palavra item. Se eu faço a separação silábica de item, veja comigo. Item. Veja que a sílaba tônica não é item, é item. A sílaba tônica é essa. E eu não acentuo, gente, paroxítonas terminadas em "em" com "m". Isso vale tanto para item bem como para itens. Está aqui a alternativa que foi acentuada incorretamente. Vamos às demais.
O envelope contém a resposta. Gente, quem contém a resposta? O envelope. Tudo bem? Esse aqui é que é meu sujeito. Pessoal, aqui nessa minha frase, perceba que esse meu sujeito está no singular e esse verbo está na terceira pessoa do singular. Ele contém, não é? O envelope contém, ele contém a resposta. Então essa daqui está certinha, ele queria uma incorreta. Eles receberam o troféu. Gente, troféu de tongo aberto el em posição oxítona está perfeito. E trânsito, trânsito, palavra pró-paroxítona devidamente acentuada. Questão de número 15. O prédio subiu. A palavra grifada anteriormente recebe acento gráfico pela mesma razão que uma das a seguir. Assinale-a. Prédio. Prédio. Veja comigo, palavra paroxítona terminada em ditongo. Então precisa encontrar, gente, pelo menos uma palavra que seja paroxítona para começar a suspeitar dela. Daí, de novo, a gente vai eliminar impossibilidades. Veja comigo. Não tem como ser pastéis porque a sílaba tônica é a última. Não tem como ser alguém porque a sílaba tônica é a última. Não tem como ser já porque só tem uma sílaba. E não tem como ser econômico porque a sílaba tônica é a antepenúltima. Só sobrou quem? Destinatário. Veja comigo. Destinatário. Paroxítona terminada em ditongo. Agora, quer entender a justificativa das outras palavras? Veja comigo. Pastéis, ditongo aberto, ei em posição oxítona. Alguém, quando eu tenho uma oxítona terminada em, ela deve ser acentuada. Já é quando eu tenho um monossílabo tônico terminado em a. E econômico, regra das proparoxítonas. Vai comigo na tela mais uma vez. Questão 16. Essa questão é maravilhosa, é preciso ter muito cuidado com ela. Olha o que ele fala. Assinale a palavra que não tenha sido acentuada pelo mesmo motivo que as demais. Gente, ele quer uma palavra que tenha sido acentuada por um motivo diferente da dos demais. Vamos separar substituído. Substituído. Pessoal, cabe observar o seguinte. Substituído é uma palavra paroxítona, certo? Certo. Uma palavra paroxítona por quê? Porque a última sílaba, a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Mas, meus amigos, se você reparar comigo com carinho a palavra substituído, você vai ver que ela não se encaixa na regra de acentuação das paroxítonas. Porque o que diz a regra das paroxítonas? De que eu não acentuo as paroxítonas encerradas em a, e, o e em. Por isso que eu sei que esta palavra aqui, ela não se encaixa na regra 3. Não se encaixa, vou colocar para você melhor. Não. Regra 3. Tudo bem? Não é a regra 3, que é a regra justamente que fala sobre as palavras paroxítonas. Agora, por que substituído é acentuado? Veja comigo. Duas vogais juntas que na separação silábica se separam. O nome disso é hiato. Pessoal, no hiato, se a segunda vogal é a vogal I ou a vogal U, eu sei que eu tenho a regra dos hiatos. Tudo bem? Vamos dar sequência agora. Polícia. Polícia. Palavra paroxítona também. Só que veja para mim que é uma paroxítona, olha só, terminada em ditongo. Ou seja, essa aqui encaixa-se na regra de número 3. Se a próxima se encaixar na regra de número 3, eu sei que é a letra A. Se a próxima se encaixar na regra das oxítonas, aí... Porque eu preciso saber agora o seguinte, lembra que ele quer saber agora qual palavra não foi acentuada pelo mesmo motivo que as demais. Se essa daqui for justificada na regra 3, eu vou marcar a letra A. Se essa daqui for justificada na regra dos hiatos, eu vou marcar a letra B. Conseguiram me entender? Veja comigo jurisprudência. Jurisprudência. Palavra paroxítona, encerrada, veja só com o quê? Ou seja, encaixa-se na regra 3 e, portanto, eu vou marcar a letra A de amor. Só que eu sei que você que é meu aluno, com certeza deve ter ficado com alguma dúvida, no que diz respeito à letra D de dado. E é sobre ela que eu quero comentar com você. Veja comigo. Pessoal, a palavra saqueável, se eu faço a separação silábica, veja comigo, olha só, saqueável. Saqueável. Repara comigo, gente, na palavra saqueável, eu tenho uma palavra que é paroxítona. E é uma paroxítona que se encerra em L. Melhor dizendo, gente, todas essas palavras aqui, ó, ela se encaixa na regra 3. Porque o que diz a regra 3, gente? O que diz a regra 3? A regra 3
nos diz o seguinte, que eu não vou acentuar, não acentuar as paroxítonas terminadas em A, E, O, em. Queridos, quando eu olho essas palavras aqui, ó, repare comigo. Polícia não termina em A, polícia termina em ditongo. Gente, jurisprudência não termina em A, termina em ditongo. Saqueável termina em L, melhor dizendo, não termina em A, não termina em E, não termina em O, não termina em E. Algumas pessoas pensam que a regra das palavras terminadas em ditongo é uma regra diferente das demais, e não é, gente. Tudo é regra 3. A regra 3 fala o seguinte, que eu não acentuo paroxítonas terminadas em A, E, O e em. E nenhuma dessas palavras termina nem em A, nem E, nem O, nem em. Termina em ditongos e termina em L. Tudo bem? Então toma cuidado, essa questão pede de você um pouco mais de atenção, um pouco mais de cautela. Vamos à tela de novo. Questão de número 17. Fala o seguinte: cada alternativa a seguir apresenta um princípio ortográfico seguido de dois princípios. A exemplificação correta está correta somente em. Olha só, são acentuadas todas as palavras oxítonas terminadas em A, E e O e em, seguidas ou não de S. Gente, cuidado. Olha aqui, ó, quem ele colocou, ó, palavras oxítonas, e olha quem está aqui no caminho. Já. Lembra sempre que já encaixa-se na regra dos monossílabos. Tudo bem? Regra dos monossílabos. Por isso que não são o mesmo princípio, errado. Letra B. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Gente, ele fala todas as proparoxítonas. Existe alguma chance de porém ser proparoxítono? Não. Então a letra B está errada. Letra C. Acentua-se a segunda vogal tônica do hiato. Gente, ele fala da regra do hiato. Olha para mim que a palavra ótimo nem hiato tem. Eu tenho aqui a regra das proparoxítonas. Agora, subtraídas eu tenho. Subtraídas aqui eu tenho regra do hiato. Mas a palavra ótimo não é, então está errado. Letra D. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E e O, como é o caso de A, como é o caso de Só. Duas palavras com uma única sílaba, uma terminada em A, outra terminada em O, ou seja, a letra D é a alternativa que nós deveríamos marcar. E a letra E. Acentuam-se com acento agudos de tongos tônicos em posição oxítona. EI, EL e OI. Ele está falando da regra dos ditongos abertos. Gente, veja que nenhuma dessas palavras apresenta ditongo aberto, nem vídeo e nem sério. Aliás, vídeo é acentuado porque é uma paroxítona terminada em ditongo, sério é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo, logo a letra E também está errada. Tudo bem, meus amigos? Conseguiram entender, então, o que eu queria falar para vocês sobre a acentuação gráfica? Fizemos aqui uma sequência de questões que é para que não haja dúvidas acerca deste assunto. Eu ainda vou fazer com você mais um bloco sobre particularidades em acentuação gráfica, questões polêmicas, tópicos importantes. Mas vamos falar de tudo isso, claro, no próximo bloco. Até daqui a pouco.